Olá, meus amigos, comunidade do Instituto Federal, estamos de volta com a segunda parte desse bate-papo gostoso com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Na primeira parte, ele estava falando sobre a sua atuação aqui na Zona Oeste, Zona Leste da cidade de São Paulo. E eu tinha interrompido, até por uma questão do tempo aqui da gravação, deputado, problemas técnicos aqui na gravação. E ele estava começando a falar do progresso do seu projeto Tigrinho, que é um projeto social. Deputado, fala um pouco sobre esse projeto para nós. Então, Robson, em 2009, eu montei um projeto. A ideia era disputar a criançada com a criminalidade, com a droga, o tempo ocioso das crianças. Então, o menino ia na escola de manhã, o que ele fazia à tarde, o moleque vai na escola à tarde, o que ele faz de manhã. E eu, em parceria com o então prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, ex-ministro de Trabalho e da Previdência, e eu montei esse projeto em 5 campos em São Bernardo, né, onde a estratégia era ensinar o futebol, uma escolinha muito bem montada, mas a lógica era discutir essa garotada, molecada, disputar o dia a dia, o tempo ocioso deles e trabalhar princípios, né, na formação, na educação dessa criançada. E aí a gente percebeu, Robson, que a gente estava mudando o lugar, né? Mudando o lugar, e a gente começou a crescer. Saímos de 5 unidades, chegamos a 30 unidades em São Bernardo. Esse projeto hoje existe na capital, em vários lugares da Zona Leste, Zona Noroeste, Zona Sul, né? Temos na Leste 1 e Leste 2. Leste 1 é essa região aqui de São Mateus, Cidade de Tiradentes, e o Leste 2 é a região de São Miguel, região da Santa Helena, esse Pantanal, onde nós também temos o projeto. E é um projeto que temos em outras cidades do estado, e eu tenho muito, assim, para mim é muito importante esse debate, essa discussão dessas ações para que a gente possa disputar essas crianças, né? Eu penso muito na lógica da prevenção, então Claro. é um é uma política que eu tenho feito e tenho estimulado o Estado e municípios a fazer. Então, eu tenho uma atuação bastante grande no sentido de levar a ideia, de negociar a ideia, de negociar recursos para que a gente possa também disputar a nossa criançada e fazer uma geração melhor, né, e que a gente possa começar a destruir cadeias, destruir FEBEMs e construir Claro. institutos federais do Abra para a União para levar mais Instituto Federal, mais campos de futebol, mais teatros e menos criminalidade e violência, né? Então, assim, o mandato nosso, ele tem, o peso dele é nisso, fora outras lutas, né? Eu coordeno uma frente parlamentar na busca de pessoas desaparecidas, tenho também uma frente parlamentar que discute direito de pessoas com epilepsia. Então, assim, é muito vasto, né? O mandato de um deputado que atua é muito amplo. A questão da educação, para mim, é essencial, importante. Então, o mandato tem trabalhado essas lógicas. Isso explica a dificuldade de abrir um espaço na sua agenda. E isso valoriza o tempo que você está dedicando para nós hoje aí, né? Já eu agradeci, agradeço novamente. Deputado, me fala uma coisa, como é que está a relação da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com o governo do Estado de São Paulo? Como é que está essa relação? É possível existir, existem coisas positivas? É possível isso? É possível trabalhar junto? Como é que tá? Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos lutado muito, muito, né? Eu, pessoalmente, desde que cheguei à Assembleia, mas é uma luta dos partidos de oposição muito fortes, porque, assim, a Assembleia deveria ter uma autonomia muito grande, né? A Constituição Federal fala da autonomia dos poderes, né? Da independência dos poderes. Temos executivo, legislativo e judiciário, são poderes autônomos e independentes entre si. É o que reza a nossa Constituição Federal. Mas não é a realidade, não é a realidade. Você tem hoje o Poder Executivo e muito atrelado a eles no Estado de São Paulo, e aqui eu quero trazer ao mestre, a um doutor,
né, sobretudo na questão política, né, e é um caso que vale a pena estudar, né. O Estado de São Paulo, a conjunção, ela é muito ruim, né, não há autonomia. Alguns deputados chamam a Assembleia Legislativa de puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Ela é muito dependente, só para se dar, e talvez, se me permitir, trazer uma denúncia aqui, né. Todos os deputados aprovam leis e o governador, de ofício, veta. Aí nós temos que trabalhar para derrubar o veto do governador. Mas, assim, veta as leis de autoria da oposição? Não. De todos os deputados, dos 94 deputados. O presidente da Assembleia Legislativa, naturalmente, com ligação ao governador, aprova uma lei e vai lá e veta. Isso desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Eu falei, gente, que absurdo isso. E aí? Né? E assim, então eu defendo uma autonomia maior, né? Nós, por exemplo, a Assembleia Legislativa fez um projeto de lei com 94, dos 94 deputados. Aproveitamos propostas dos partidos mais à direita aos partidos mais à esquerda. Fizemos um acordo para aprovarmos um projeto para mitigar os efeitos dessa pandemia. O governador vetou uma série de coisas, levou um século para a coisa, e não colocou absolutamente quase nada em prática. Então, assim, como é que é a relação? O governo tem uma grande maioria na Assembleia Legislativa, Robson, e, assim, a oposição luta, briga, e as brigas são as mesmas, mais verbas para a educação, mais verbas para a saúde, mais verbas para a cultura, mais verbas para as universidades, né, para maior presença do Estado. Esse tem sido o papel. E o governo tem feito um amplo desmonte do Estado e de políticas públicas. Dá para aproveitar a relação? Assim, o governo tem aprovado, esse ano, antes da pandemia, aprovou a reforma da Previdência, uma reforma muito ruim, ao mesmo tempo que o governo defendia a necessidade da aprovação para que as contas ficassem equilibradas, nós temos hoje um perdão, uma remissão, na verdade, de cobranças. O termo correto nem é esse. Na verdade, o governo isenta do pagamento de tributos de ICMS e PVA de uma grande fatia. Bastava nós reduzirmos essa renúncia, perdão, o termo me fugiu e você me salvou, né? Bastávamos reduzirmos a renúncia de receita e não precisaríamos ter feito aquela reforma maldosa da forma que foi, sem transição. Para você ter uma ideia, a reforma do governo federal, que nós nos opunhamos, a do Estado é extremamente pior do que a que foi aprovada em Brasília, né? Interferindo na qualidade, inclusive, dos serviços prestados pelo Estado. Então, assim, a relação ela é boa, nós nos respeitamos e tal, mas, assim, tem vindo, né, sucessivos desmontes no estado de São Paulo, de forma bem rápida, Robson. Você lembra da FEPASA, claro, Ferrovia Paulista? Você lembra da VASP, Viação Aérea de São Paulo? Você lembra do Banespa? Você lembra da CEAGESP? Você lembra da CESP? Você lembra da Telesp? Né? Eu vou parar por aqui. Eletropaulo e tudo mais. Isso foi sendo desmontado, vendendo. O Estado está quebrado, né? E foi sendo desmontado para que o Banespa era o grande incentivador da agricultura familiar, né? Do financiamento ao pequeno e médio produtor. Nós vendemos o Banespa, depois entregamos a nossa caixa ao nosso banco, federalizamos, entregamos tudo, privatizamos, né? Assim, o Estado foi se ausentando das políticas e o Estado está quebrado, né? Então, assim, hoje a grande verdade é o seguinte: qual o papel da esquerda? Tentar segurar a permanência do Estado nas políticas públicas. E o que o governo tem feito? Ele tem tirado o Estado de políticas públicas. E isso culmina agora com o PL, que é o PL 529, que o governador mandou para a Assembleia,
que pretende distinguir entre empresas, autarquias e fundações, 10 empresas, autarquias e fundações, né? Tipo, Então, assim, a lógica 259, de... deputado. 259, não? PL 259. Não, 529. 529? 529 2020. Estou com ele aqui na mão, ó. Opa. 529 2020. Para você ter uma ideia, ele pretende privatizar um jardim zoológico, mas ao mesmo tempo ele extingue. Agora quem sumiu foi você. Também deu uma parada aqui, mas voltamos. Voltamos sim. Mas é 529, Tá. certeza absoluta. Mas, de qualquer forma, o que ele faz, assim, de forma rápida para quem está nos acompanhando? Ele extingue a FURP, Fundação do Remédio Popular. É uma empresa do Estado que faz medicamento de baixo custo e vende barato para as prefeituras e para os órgãos estaduais. Do Brasil todo, 3 mil municípios contratam a FURP. Ele acaba com a Fundação Oncocentro, extingue. O que é a Fundação Oncocentro? Além de pesquisas para combate ao câncer, é especialista em próteses. Né? Então, a pessoa teve um câncer na face e tal, e teve que tirar, tem que fazer uma prótese. Quem faz isso? Fundação Oncocentro. Está proposto distinguir. O Instituto Florestal, que cuida dos nossos parques. Né? Por exemplo, o Parque da Serra do Mar, né? Que é a última reserva que nós temos aqui da Mata Atlântica. O que ele pretende fazer? Extinguir o Instituto Florestal. Né? Ou seja, quem é que vai cuidar disso? A Secretaria do Meio Ambiente. Se o Instituto tem dificuldade, mas você joga no bojo da Secretaria. Que é acabar com a CDHU. É uma das maiores empresas do mundo de construção de habitação para famílias de baixa renda. Né? Para habitação de baixa renda. E querem extinguir a CDHU e passar para a Secretaria, ou seja, acaba a política de habitação popular. Querem extinguir a EMTU. O que a EMTU faz? Ela pensa o transporte nas regiões metropolitanas. Por exemplo, trólebus, trens na capital que ligam a ABC, ligam a outras cidades, ônibus de uma cidade para outra. Quem regula isso é a EMTU. Né? Por exemplo, você pega a região metropolitana da Baixada Santista, então o ônibus que sai dali e vai para uma outra cidade, quem regula isso é a EMTU. Na região de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Grande São Paulo, eles querem extinguir. E várias dessas empresas são superavitárias, né? Querem acabar com o ITESP, o Instituto de Terra do Estado de São Paulo. O que faz o ITESP? Faz políticas desde assessoria técnica para o pequeno e médio produtor, como também para os assentados no estado de São Paulo. Enfim, pretende mexer em tudo, no IMESC, pretende mexer no DAESP, onde são os aeroportos e tal. O que é isso? É a extinção dessas políticas no Estado. Podemos debater sobre privatizar ou não o zoológico? Podemos debater sobre privatizar ou não o DAESP, os aeroportos? Podemos debater. Agora, acabar com a política de habitação popular, acabar com a conservação dos nossos parques, acabar com a produção de remédio de baixa renda, para baixo custo, enfim, isso seria muito terrível. E hoje nós estamos fazendo o que na Assembleia? Resistindo, Robson, resistindo, articulando. Hoje teve uma grande ação na Assembleia, um grande ato, né, contrário a isso. Esse debate é o debate que está dado hoje no estado de São Paulo. Há um engano que a gente conversa em sala de aula, inclusive, que às vezes as pessoas dizem assim, essa empresa pública ela tem que ser fechada porque ela dá prejuízo, né? Mas veja, há um engano que a empresa privada ela tem a lógica, eu não estou nem defendendo e nem estou dizendo que o governo do estado está certo, mas em termos de teoria de políticas públicas, a empresa privada ela tem a lógica do lucro, aí ok, mercado. Mas algumas empresas públicas ela não tem essa lógica, ela tem a lógica da ação do público. Então, nem sempre uma empresa pública que necessariamente é deficitária,
ela deve ser fechada, né? Muitas ações públicas, elas são deficitárias pela sua natureza, não é? Então você citou, por exemplo, uma empresa que produza próteses. Podemos discutir se existe no mercado talvez uma empresa que produza essas próteses, às vezes até a preço mais barato. A empresa ficou inchada e com o tempo, né, o custo para se gerar aquela prótese, se eu for no mercado eu consigo esse tipo de coisa. Mas não se espera que uma empresa dessa dê lucro, né? A pessoa não vai pagar a prótese. Então, obviamente, é uma empresa que, pela sua própria natureza da ação, é uma empresa deficitária, né? Então, esse é uma primeira desconstrução, né? Não necessariamente a questão de ser ou não deficitário. E eu diria até mais, eu diria até que o contrário também existe. Uma empresa que está dando lucro, ótimo, não é função do governo. O mercado pode sustentar, mesmo ela dando lucro, para tornar o governo mais eficiente, mais rápido, focar em outras coisas, segurança, educação, né, transporte, essas funções básicas. Então, mesmo uma empresa que está dando lucro, ela é passível de ser privatizada, de ser terceirizada, de ser vendida, né? Essa ideia do está dando lucro ou não está dando lucro realmente não deve ser a base da discussão, né? A base da discussão deve ser a ação pública e o que está sendo atendido, né? Qual é o público que está sendo atendido, qual é o benefício social, né? Então, realmente extinguir empresas a canetadas, eu acho que eu sei, a princípio essas ações por canetada sempre são preocupantes, né? Eu sempre penso que essas ações elas têm que ser feitas a conta-gotas. Então, cada empresa dessa é possível, não é possível, é mais barato, tem no mercado, não tem, o mercado vai atender direitinho, não vai, né? Então, esse tipo de coisa, né? Que é isso. Mas é isso, eu acho que é justamente isso que é importante, sobretudo nesta matéria, a gente debater, né? Você deixou muito claro. A empresa privada, o objetivo dela é o lucro. E a empresa pública, o objetivo dela, eu vou dizer para vocês que é o lucro também, mas que lucro é esse? Não é o lucro financeiro, é o lucro de políticas públicas. Por exemplo, quando você propõe ter uma empresa para construir habitação de baixa renda, né, para populações de baixa renda, né, hoje o déficit habitacional em São Paulo é algo em torno de 3 milhões de famílias que não têm casa e que moram em condição de ocupação, na rua e tal. Esse é o déficit estimado da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E o estado tem uma empresa que constrói, a CDHU, né, Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, né, Habitacional e Urbano, CDHU. E aí, essa empresa, ela tem uma carteira, ela constrói abaixo do custo, ela faz o gerenciamento e o foco dela qual é? Somente para a população de baixa renda. Coisas que o mercado não quer fazer. Né? O mercado dá prejuízo para eles fazer esse tipo de habitação, eles não têm interesse. Por isso que o Estado de São Paulo nunca desativou a CDHU. Né? O que nós defendemos? Mais orçamento para a CDHU, mas jamais extinguir, porque a extinção disso é dizer o seguinte: o Estado não vai mais produzir. Não vai mais produzir. Né? Até porque estudos nos mostram, inclusive estudos do próprio Estado, que ao contratar junto à iniciativa privada, você vai pagar muito mais. Né? O fato de você construir, você não tem que pagar impostos, até porque o interesse é social. Né? E quando você extingue uma empresa dela, você extingue não a empresa, e não é nem privatização que está se propondo, não, é a extinção da política de se fazer construção de habitação popular. Quando você extingue o Instituto Florestal, é caro você administrar os nossos parques, as nossas reservas, é caro, sabe? Agora, é uma obrigação do Estado. Né? Nós vamos deixar, então, de fiscalizar a Serra do Mar, é isso? Deixa de desmatar. Vamos transformar toda a nossa Jureia em uma nova Cubatão. Mas eu imagino que o governo deve propor alguma coisa, né? Talvez a gestão privatizada, né? O governo deve propor. Não, nesse sentido não é privatizar, é extinguir. Extinguir.
né? Tem coisas, e aí esse projeto 529, que o governador mandou à Assembleia, né? O pessoal apelidou, tem vários apelidos, mas um dos apelidos dele é que é um Frankenstein. Ele junta desde debate sobre você tirar a isenção ou diminuir as pessoas que alcançariam a isenção de IPVA, desde que você tenha qualquer deficiência, tá? Até a extinção do Instituto Florestal. Como você disse, cada caso é um caso, isso deveria ser um objeto de vários projetos de lei. Trata-se aqui, só para você ter uma ideia, da cobrança dos familiares em relação à questão do IANSP, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado, né? Ou seja, juntaram alhos com bugalhos na tentativa de passar, sabe tem uma fala de um ministro que foi extremamente infeliz, dizendo que no momento de pandemia vão passar boiada. Aqui eu escrevi um artigo, porque são 10 boiadas que o governador Dória pretende passar. Eu creio, e creio mesmo, que o projeto é tão maléfico para o nosso Estado que esse projeto não vai conseguir passar, creio eu. Ou se passar, vai ser por meia dúzia de votos. A Assembleia vai se dividir e vai... E aí fala da venda de imóveis, fala de receitas tributárias, fala em securitização de recebíveis. É um projeto assim horrível, né? Que nós, a priori, defendemos que ele seja fatiado, né? Que esse projeto seja fatiado e discutido cada caso. Casos que a gente conseguir salvar, vamos tentar salvar. Tem casos que não vão conseguir ser salvos. E tem casos que, como você disse, é dividido a visão dos lados, né? Bom, o senhor citou aqui no nosso bate-papo anterior um outro PL, que é o sobre a volta dos alunos às escolas, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Na esfera federal, não temos ainda perspectiva de retorno físico às aulas. As nossas aulas, nós voltamos com aulas remotas, então eu, inclusive, estou dando aula em aulas remotas. O governo do estado parece que nem chegou a suspender as aulas continuaram. Eu tenho colegas na ETEC, na FATEC, que as aulas continuaram, não houve nenhuma suspensão. Na rede federal houve uma suspensão por hora e voltamos a mais ou menos 50 dias, nós já retornamos às aulas de forma remota, né? E como é que o senhor vê o retorno das aulas do governo do estado, das crianças, das escolas, deputado? Precisamos tomar um certo cuidado, não é? Quer dizer, veja, os números, eu percebo que os números estão caindo, o senhor mesmo já citou isso, tanto os números de caso quanto os números de óbito. Os médicos estão conseguindo lidar melhor com a doença, o senhor também já citou isso e as estatísticas mostram isso, então o momento é positivo. Nós estamos vivendo um momento, claro, dentro de uma pandemia, mas é um momento positivo, de queda de mortes, queda de casos. Mas nós temos sempre a preocupação da segunda onda, a preocupação da contaminação das crianças que podem trazer para os seus familiares, não é? Como é que está a discussão dessa volta às aulas na Assembleia, deputado? Robson, a maioria dos deputados são contra essa volta às aulas, todos eles com muito medo do que vai acontecer. As experiências no mundo, aonde voltaram, deu, como diz no jargão da garotada aí, deu mal, né? Ou seja, deu ruim, eles falam, né? Uhum. Aumentou a contaminação, aumentou, inclusive, o número de mortos. Muitos países voltaram às aulas e voltaram atrás, né? Eu queria fazer uma observação anterior, né? Você disse que no Estado não interromperam as aulas. Na verdade, houve uma interrupção radical. Ali mostrou, eles tentaram fazer ensino à distância e aí descobriram, inclusive eu tenho um PL para tentar mitigar esses efeitos, descobriram que os alunos não tinham acesso à internet, né? Nem um equipamento para acessar. Então, como é que ele vai ter uma aula à distância se ele não tem um equipamento, ele não tem um notebook, não tem um tablet, nem sequer um computador com boa memória para baixar conteúdo? Segundo, e mais grave, nem os professores tinham.
esse coisa para poder dar essas aulas. Então, houve sim uma interrupção. O governo disse: olha, nós estamos tendo aula de distância. Não estamos, não. O número, tem lugares, né, que a gente chegou a ver o número de 95% dos alunos não conseguindo acompanhar. Em outros 90, 70, 80, ou seja, a grande maioria dos alunos. E aí eu apresentei um projeto de lei e estou, inclusive, negociando com o governo do Estado de São Paulo para que a gente pudesse aprovar esse projeto, onde autoriza o Estado a entregar aos alunos e aos professores computadores com acesso à internet. No nosso entendimento, o ano de 2020 se foi. Né? O ano foi um ano perdido. Foi um ano perdido para a economia, para a saúde, para tudo, inclusive para a educação, sobretudo a educação pública no estado de São Paulo. Né? Um ano que... Talvez no Brasil, não? No Brasil, mas assim, concentrando em São Paulo, né, nós tivemos assim muito claro, né, assim, que toda a grande parcela da nossa população está fora das redes. Né? Muita gente usa a internet paga, pré-paga. Né? Então coloca lá para jogar, para não sei o quê, um dinheiro que a mãe tem. Não consegue assistir aula com isso. E não consegue assistir aula com não essa... Não dá volume. Né? Em suma, né, isso foram coisas que ficaram claras agora para toda a população, e nós entendemos assim, sem vacina não deve voltar às aulas, sem vacina não deve voltar, porque aonde voltaram deu problema, por que nós vamos pagar para ver? Quantas vidas vão custar essa tentativa de volta às aulas? Né, nós estamos em setembro, meados de setembro, né? O governador fez. A grande virtude que está acontecendo é que os pais não permitiram que os alunos viessem. E muitos professores também não voltaram, com medo de serem contaminados. Né? É uma tentativa frustrada, que nós não sabemos quais serão as consequências dela, porque o professor, ao não ir, ele está faltando. Né? E o aluno, ao não ir, o que acontece? Ele vai ser reprovado? Abandono? Né? Abandono da vaga? É um discurso que não é nosso, mas frase pronta, né? Ano a gente recupera, vidas não. Né? Então, assim, eu particularmente denunciei ao Ministério Público, fiz uma denúncia ao Ministério Público pedindo a ele que dê o seu parecer, até porque cabe a ele atuar nessa situação. Né? E que nós tínhamos que reverter essa decisão do governador. Né? Aí você tem um outro paralelo, Robson, que é interessante. Muitas crianças, elas iam à escola para comer. Ah, sim. E muitos pais não têm o que comer em casa, o que dá de comer, e talvez até queria que os filhos, ou queira que os filhos voltem. Né? E aí você pega um Estado que não está cuidando, mitigando a fome, né? E forçando o retorno. Assim, é mais uma das atitudes erráticas, na nossa opinião, a opinião da grande parcela dos deputados. Eu tenho acompanhado o discurso, deputados de direita, de centro, de esquerda, né, contrários a essa decisão, equivocada. Muitas foram as decisões equivocadas que o Estado tomou, tanto que o Estado de São Paulo foi o epicentro da crise no Brasil, maior número de contaminados, maior número de mortos, quase 1 milhão de contaminados, mais de 33 mil mortos no estado de São Paulo. Aí você vai no Uruguai, é um país, um número de contaminados muito menor, o número de mortos muito menor. Né? Eu não tenho dúvidas que nós erramos muito, sobretudo o executivo falhou demais frente a essa pandemia. Você citou 2 pontos interessantes. A minha esposa, ela é psicóloga. Certa feita, ela foi diretora de creche aqui no município de São Paulo, região muito humilde, região da Zona Leste, uma região, a Zona Leste afastada. A Zona Leste tem bairros lindos e nobres, né? Mas ela é uma região muito, muito carente, e ela contava que acontecia casos do menino ficar doente em casa, não vir para a creche, e o irmãozinho mais velho vinha buscar comida, porque falava, isso aí faz falta lá em casa, então ele não vai vir para a creche essa semana, mas a minha mãe pediu para a senhora mandar a comida dele diária lá, então o irmãozinho vinha buscar.
Então você imagina essas crianças numa época de pandemia sem ir para a escola. Nós que estamos todos vivendo em pandemia, né? Eu estou aqui na minha casa, esse que vocês estão vendo é minha casa, usando meu computador, já a gente fala sobre isso, né? Que o senhor também comentou. E a gente sabe que os custos dentro de casa aumentam, não é? Crianças dentro de casa, elas querem comer, elas querem beber um suquinho, elas querem comer um salgadinho, uma bolacha, né? E aí Consumo de água, energia consumo de elétrica. água, energia elétrica, então o custo de vida das pessoas subiram com essas crianças em casa, então a gente fica realmente muito preocupado. E você citou outro ponto também importante, que é a questão dos próprios professores, né? Eu me encaixo nisso. Você vê, eu estou usando nesse exato momento o meu computador, a minha largura de banda paga do meu bolso, né? Depois esse vídeo vai ser subido, né? Feito o upload aí de madrugada, essas coisas, mas não temos nenhum tipo de apoio para fazer essas aulas remotas. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pelo celular? Ninguém me perguntou, né, se tem condições, não tem. Passaram um questionário e tal, mas faça, né? Faça. E ajuda nenhuma, né? Onde é que está o apoio, o chamado apoio, não só para o discente, mas para o docente também. Graças a Deus a gente acaba tendo condições, por sorte, e fazendo, né? E os professores sempre, você que acompanha bem o nosso dia a dia sabe disso, os professores são uma raça que reclama, mas faz, né? A gente nunca fica parado, né? A gente sempre faz, né? A gente sempre vai atrás. Então, o que eu tenho visto são os colegas se virando para fazer com que aconteça a educação. Então, a gente realmente fica muito chateado quando a gente ouve pessoas, às vezes, criticando professores, corpo docente, as instituições públicas. E eu ainda faço parte de uma instituição, o Instituto Federal, que é uma instituição centenária. Esse ano estamos fazendo 111 anos de Instituto Federal, que nasceu como escola de aprendizes artífices, mas é uma escola que tem sua origem em 111 anos. E é realmente uma excelente instituição, muito bem montada, muito bem aparelhada. O nosso prédio está muito bem, né? Mas você tem escolas onde os professores realmente passam dificuldades mesmo, com salários, escolas municipais, que os salários nem sempre são a contento. Então, realmente, essa situação é muito crítica mesmo. Deputado, nós vamos dar uma paradinha aqui nesse nosso segundo bloco. Voltamos em seguida com o terceiro bloco. E eu vou perguntar para o deputado, vou colocar ele em sinuca aqui, né? Vou perguntar para ele como é que está a relação do governo federal com o estado de São Paulo, tá certo? Então nós voltamos em seguida com o terceiro bloco, terceiro e último bloco desse bate-papo agradável com o deputado estadual Luiz Fernando. Vocês nos acompanhem.